milionário de 30 anos se apaixona à primeira vista por uma mulher humilde. E, ao descobrir que, aos 28 anos, ela era virgem, ele revela algo que a surpreende. Rafael acordava todo dia no mesmo horário, 6:30 da manhã. A luz do sol batia direto na janela de vidro gigante do quarto dele, no 34º andar de um prédio enorme na Vila Olímpia, em São Paulo. Era um desses apartamentos que parece mais hotel de luxo do que casa de verdade. Tudo automatizado. Quando ele abria os olhos, a cafeteira já começava a preparar o café. As cortinas se abriam sozinhas, e uma música instrumental bem leve tocava. Ele odiava aquela música, mas nunca lembrava de trocar. Tinha gente que daria tudo para viver, como ele vivia. Mas a real é que Rafael já não achava graça em nada disso fazia tempo. Com 30 anos, ele era um dos empresários mais jovens e ricos do Brasil. Dono de uma rede de empresas de tecnologia e marketing digital, tinha o nome estampado em revistas, sites de negócios e listas de caras mais promissores do ano, desde os 24. Só que tudo isso para ele parecia meio sem propósito. Ele se sentia cercado, mas sozinho. As reuniões eram sempre iguais. Os sócios puxavam o saco. Os funcionários tinham medo. As mulheres que apareciam eram lindas, elegantes, mas davam em cima dele como se ele fosse um troféu, não uma pessoa. Às vezes ele até tentava engatar alguma coisa com uma ou outra, mas não passava de 1 ou 2 encontros. Nada fluía. Não tinha conexão, não tinha verdade. E ele se cansava rápido. O dia de Rafael começava com uma sessão de treino na academia do prédio, com o personal enchendo ele de dicas de proteína e suplemento. Depois, banho gelado, roupa de grife e motorista esperando na garagem. Sempre calado. Sempre no celular. Rafael já nem sabia mais o que era dirigir. Fazia tanto tempo que nem lembrava da sensação de sair sem destino. O caminho até o escritório levava uns 20 minutos. Nesse tempo, ele respondia e-mails, aprovava campanhas e lia notícias. Tudo automático, como se ele tivesse ligado o modo piloto da vida. O prédio da empresa era todo de vidro, cheio de plantas espalhadas, salas com puffs, luz amarelada e frases motivacionais na parede. Ele achava meio brega, mas deixava assim porque os funcionários gostavam. Subia direto para o último andar, onde ficava a sala dele, com vista para a cidade inteira. Uma mesa enorme, um sofá de couro e uma estante cheia de livros que ele raramente tocava. Quando sentava na cadeira, o assistente já entrava com o café e a lista de compromissos. Ele ouvia, concordava, fingia se importar. Os pais de Rafael moravam fora do país. Tinham se mudado para Portugal quando ele abriu a primeira empresa. Conversavam por vídeo uma vez por mês. Não era por falta de carinho. Era só aquela distância emocional que o tempo cria quando cada um vai seguindo a vida por conta própria. Amigos de verdade ele tinha 2. Um deles era o Victor, sócio desde o começo e praticamente irmão. O outro era o Chico, um ex-funcionário que virou motorista particular dele depois de se aposentar da antiga empresa. Chico era o único que tratava ele como uma pessoa comum. Falava umas verdades de vez em quando, chamava de moleque mimado, na zoeira. E isso era uma das poucas coisas que faziam Rafael rir de verdade. No fundo, Rafael sabia que todo esse sucesso tinha um preço. Ele abriu mão de quase tudo para chegar onde chegou. Adolescência? Praticamente não teve. Enquanto os colegas iam para festas, ele ficava em casa estudando, criando código, montando plano de negócios. Faculdade? Não terminou. Saiu no 2º ano para se dedicar à startup que depois virou um império. Namoro? Nunca teve um de verdade. E não porque era feio ou tímido. Longe disso. Rafael era bonito, carismático, sabia conversar. Mas sempre sentia que ninguém realmente enxergava quem ele era por dentro. Parecia que todo mundo só via o dono da empresa, o gênio do marketing, o milionário da vez. Às vezes, ele ficava olhando o teto à noite, pensando em como seria se tivesse levado uma vida mais simples. Imaginava morar num lugar pequeno, com alguém que não ligasse para o dinheiro. Ter um cachorro,
sair para comer pastel na feira, assistir filme deitado no sofá sem pensar em reunião no dia seguinte. Era um sonho besta, ele sabia. Mas era isso que aquecia um pouco o coração dele nos dias mais gelados, mesmo que só por 5 minutos. Naquela semana em especial, Rafael estava mais calado do que o normal. Tinha acabado de sair de uma viagem cansativa para o exterior, e tudo parecia mais sem graça do que nunca. Nada dava ânimo. Nem os novos contratos, nem o lucro recorde da empresa, nem os parabéns da diretoria. Ele sentia um peso que não sabia explicar. Como se estivesse esperando algo acontecer. Algo diferente. Algo que tirasse ele do automático. Ele não sabia, mas essa coisa que ele tanto esperava ia aparecer mais rápido do que imaginava. E do jeito mais simples e inesperado possível. Lívia desceu do ônibus com a roupa que tinha escolhido na noite anterior. Uma calça jeans escura, uma camisa social clara que tinha pegado emprestada da prima e um tênis branco que já não era mais tão branco assim. Ela segurava a mochila com força, tentando esconder a ansiedade que estava sentindo. Olhou o prédio enorme na frente dela, respirou fundo e pensou: é agora. Era o primeiro dia do estágio. Ela tinha conseguido a vaga depois de 3 entrevistas, uma dinâmica ridícula de grupo, um teste de lógica, outro de português e mais um questionário sobre valores da empresa. Quase desistiu no meio do processo, mas ficou firme. Era uma das poucas vagas que pagavam um valor decente de bolsa e ainda davam vale-refeição. E para ela, aquilo era tudo. Lívia tinha 28 anos e estava no último semestre da faculdade de administração. Demorou para chegar até ali. Começou a trabalhar. Com 17 para ajudar em casa, ficou alguns anos parada por causa da mãe que teve câncer. Depois voltou a estudar. Pagava a mensalidade com o salário do telemarketing, da loja de celular, do caixa de farmácia. Tudo o que juntava, dividia entre as contas e os estudos. Tinha dia que pensava em largar tudo, mas no fundo sabia que só ia conseguir mudar de vida se aguentasse mais um pouco. Dentro da empresa, a movimentação era intensa. Gente com crachá pendurado no pescoço, correndo com café na mão, celular no ouvido. Um entra e sai que parecia rodoviária. Lívia ficou um pouco perdida na recepção. Foi uma moça do RH que apareceu para buscar os estagiários. Eram 5 no total, todos mais novos que ela. Alguns bem empolgados, outros fingindo naturalidade. Lívia era a única que não sorria tanto. Não porque era mal-humorada, mas porque ela sabia que aquilo ali não era brincadeira. Ela precisava dar certo. No caminho até a sala de integração, a moça do RH ia explicando tudo bem rápido, como se estivesse atrasada. Falou dos andares, das regras, do código de vestimenta, do café liberado e das salas de descanso. A cabeça de Lívia já estava rodando. Quando entrou na sala com os outros estagiários, respirou fundo de novo e tentou sorrir. Era difícil relaxar com tanta coisa nova acontecendo de uma vez só. Depois de assinar os documentos, tirar a foto para o crachá e receber o notebook da empresa, cada estagiário foi encaminhado para o setor onde ia trabalhar. Lívia caiu no financeiro. A chefe do setor era a Vanessa, uma mulher prática, direta, que não dava muito papo. No começo, Lívia achou ela meio fria, mas depois entendeu que era só o jeito dela. Vanessa explicou tudo em 5 minutos, mostrou onde Lívia ia sentar, deu uma planilha e saiu para a reunião. Lívia ficou sozinha, olhando para o computador. Era tudo novo. O sistema, os termos, a forma como as pessoas falavam. Mas ela se forçava a prestar atenção em cada detalhe. Anotava tudo no caderno. Não perguntava 2 vezes a mesma coisa. E já no primeiro dia, entregou a tarefa que deram sem errar. Silenciosa, focada. Observava muito mais do que falava. Na hora do almoço, foi sozinha para o refeitório. Pegou a comida com o vale que deram, sentou num canto e ficou olhando o movimento. Era impressionante como as pessoas ali andavam rápido, como se tudo fosse urgente. Ninguém parava muito para conversar. A maioria ficava no celular mesmo enquanto comia. Ela sentia um leve desconforto por estar ali, como se não pertencesse àquele lugar.
mas engoliu isso junto com o suco de caixinha e voltou para o trabalho. No final da tarde, quando já estava se acostumando com a rotina, aconteceu uma coisa que ela não esperava: o elevador. Ela entrou para descer até o térreo e ir embora. Estava distraída, olhando para o celular, conferindo os horários do ônibus, quando alguém entrou no elevador junto com ela. Ela levantou os olhos e sentiu um leve impacto. Não porque era alguém famoso, mas porque era um rosto que ela já tinha visto em fotos, reportagens e até no site da empresa. Era ele, o dono de tudo aquilo. Rafael. Ela gelou. Não sabia se devia cumprimentar, sorrir, fingir que não viu. Fingiu que não viu. Rafael parecia tranquilo, com o olhar perdido, sem celular na mão, o que já era estranho para os padrões ali. O silêncio entre eles durou poucos segundos, mas para ela pareceu uma eternidade. O coração batia mais rápido. Quando o elevador parou no andar de baixo e ele saiu, Lívia soltou o ar pela boca sem perceber que estava prendendo. Chegou em casa exausta. A mãe estava vendo novela no sofá, o pai arrumava uma tomada na cozinha. Ela deu boa noite, foi pro quarto e deitou na cama. Olhou pro teto e ficou revendo o dia na cabeça. Tudo tinha sido tão intenso que parecia que ela tinha vivido uma semana em poucas horas. Ela ainda estava tentando entender o que era aquela sensação esquisita de ver Rafael de perto. Ele parecia diferente. Não era só pela aparência, que, sim, era de parar o trânsito. Tinha alguma coisa no jeito dele que chamava atenção. Algo que não dava para explicar, mas que ela sentiu. E isso, para ela, era novo. Dormiu pensando se ia esbarrar com ele de novo. Achava que não. Afinal, era só uma estagiária no meio de uma empresa gigante. E ele era... Bem, ele era o cara do topo. Mas o que ela não sabia é que aquele encontro rápido no elevador tinha mexido com ele também. Na manhã seguinte, Rafael chegou mais cedo na empresa. Era raro. Normalmente ele gostava de deixar o pessoal se ajeitar antes de aparecer. Mas nesse dia ele estava diferente. Tinha dormido mal, pensando no que tinha sentido no elevador. E isso era bizarro, porque não tinha acontecido nada. Só uma troca de olhares, rápida, quase sem palavras. Mas ficou. Grudou na mente dele de um jeito que ele não conseguiu ignorar. Passou o dia tentando lembrar o nome dela. Pediu discretamente para o Chico, o motorista, dar uma olhada na lista de estagiários novos. Quando viu o nome Lívia, sentiu um estalo. Ficou repetindo o nome em pensamento como se quisesse decorar. Lívia. Simples, bonito, leve. Enquanto isso, no setor financeiro, Lívia seguia trabalhando quieta, cumpria tudo direitinho, prestava atenção nas reuniões, anotava tudo. Estava ainda meio travada, mas começando a se soltar com uma ou outra. Colega. Tentava não pensar muito naquele momento no elevador, mas de vez em quando ele voltava na cabeça. O olhar dele. Calmo. Presente. Não era o tipo de olhar que ela estava acostumada a receber, e isso mexeu com ela mais do que deveria. No terceiro dia dela na empresa, Rafael apareceu de surpresa no setor financeiro. Ele não costumava ir até lá. Nem lembrava quando foi da última vez. Vanessa, a chefe do setor, ficou toda séria, perguntando se tinha algum problema. Ele disse que só queria conhecer os novos estagiários. Disfarçou bem. Cumprimentou um por um, fez piada, fingiu interesse no que cada um fazia. Quando chegou na mesa de Lívia, parou por um segundo a mais. Estendeu a mão, sorriu. Você é a Lívia, né? Ela ficou meio sem reação, mas respondeu. Sou sim, prazer. Prazer, Rafael. Como se ela não soubesse quem ele era. Mas ele fez questão de se apresentar mesmo assim. Foi só isso. Rápido. Simples. Mas aquele momento ficou marcado nos dois. Quando ele saiu, ela sentiu as bochechas queimando. Algumas colegas olharam, cochicharam. Ela fingiu que não era nada. No dia seguinte, Rafael mandou uma mensagem para Vanessa dizendo que queria que alguém do financeiro participasse de uma reunião de planejamento da área administrativa. Vanessa escolheu Lívia. Disse que era bom para ela aprender.
Rafael sabia que ela era nova demais para aquilo, mas foi o jeito que arrumou de ter uma conversa com ela sem parecer forçado. A reunião era no fim da tarde, e só tinha 4 pessoas na sala. Rafael entrou por último, sentou de frente para Lívia e durante a reunião, vez ou outra, jogava um olhar discreto. Ela tentava se manter firme, anotando tudo, mesmo sem entender metade do que estavam falando. Quando terminou, ele esperou todos saírem, menos ela. Você foi bem, mesmo sem estar acostumada com esse tipo de reunião. Obrigada. Eu tentei acompanhar, mas... normal. Você aprende rápido. Ela sorriu, meio sem graça. Ele ficou em pé, pegou o celular, mas não saiu da sala. Você já terminou o dia por aqui? Já, só estava esperando a reunião acabar. Quer tomar um café antes de ir? Ela arregalou os olhos, surpresa. Um café? Sim, aqui mesmo no prédio. Tem uma lanchonete no térreo. 5 minutos, prometo. Sem papo de chefe. Ela pensou, por uns segundos. Tudo nela gritava, melhor não. Mas alguma coisa mais forte dentro dela falou, vai. E ela foi. Desceram juntos pelo elevador. A mesma sensação estranha de antes voltou, mas agora tinha um pouco de expectativa no ar. Sentaram numa mesa afastada, pediram café e pão de queijo. Ele perguntou da faculdade, da cidade onde ela nasceu, da família. Ela respondeu com sinceridade, sem tentar impressionar. Contou que morava com os pais, que trabalhava desde nova, que entrou na faculdade só depois dos 22 anos. Ele ouvia tudo com atenção, como se estivesse descobrindo um novo mundo. Ela também aproveitou para perguntar por que ele tinha ido na sala do financeiro. Ele riu. Curiosidade. Queria conhecer quem tá chegando. Às vezes a gente perde gente boa só porque não olha. Ela ficou em silêncio, sem saber se ele estava falando dela. No fundo, sabia que estava, mas era difícil acreditar. Um cara como ele, um lugar como aquele, aquela diferença absurda entre os dois. O café virou quase 1 hora de conversa. Quando perceberam, já era noite. Lá fora, o céu estava escuro e a cidade acesa. Rafael olhou o relógio e se levantou. Deixa eu te dar uma carona. A essa hora é perigoso pegar ônibus. Ela negou, educada. Não precisa, de verdade. Eu pego direto na esquina. Então deixa eu pelo menos te acompanhar até lá. Ela aceitou. Caminharam até o ponto em silêncio. Ele parecia querer falar algo, mas não falou. Quando o ônibus dela chegou, ele só disse: foi bom conversar com você. Espero que a gente faça isso mais vezes. Ela subiu no ônibus com o coração acelerado, sentou na janela e olhou para ele lá fora, parado, observando até o ônibus sumir. Sorriu sozinha, sem conseguir evitar. E ali, sem nenhum toque, sem nenhuma promessa, começou algo que nenhum dos dois conseguiu explicar. Nos dias seguintes, Lívia tentou agir normalmente. Voltou para o ritmo da empresa, focada nas tarefas, sem deixar que o café com Rafael subisse para a cabeça. Não contou para ninguém, nem mesmo para as colegas mais próximas. No fundo, não queria alimentar nenhuma expectativa. Achava que aquilo tinha sido só uma gentileza, uma conversa para quebrar o gelo, nada mais. Mas por dentro, a verdade era que ela sentia algo estranho. Um tipo de ansiedade que misturava medo com vontade de ver ele de novo. Rafael, por outro lado, não conseguiu parar de pensar nela. Aquela conversa tinha mexido com ele de um jeito diferente. Ele já tinha saído com mulheres lindas, inteligentes, experientes. Já tinha tido encontros em restaurantes caros, festas exclusivas, viagens. Mas nunca tinha sentido o que sentiu naquele café simples. Era como se ele tivesse encontrado alguém real, sem filtro, sem jogo. E aquilo, para ele, era novo, quase assustador. Foi aí que ele começou a reparar em coisas que antes passavam batido. Reparava no horário que ela chegava, no jeito que ela se concentrava na frente do computador, fazendo anotações à mão. Reparava que ela sempre levava marmita e comia quietinha num canto, ouvindo música no fone. Reparava que ela não puxava assunto com ninguém, mas quando alguém falava com ela,
respondia com um sorriso de verdade. Tudo nela parecia simples, mas ao mesmo tempo carregado de força. Rafael não queria ser invasivo, então começou devagar. Um dia, apareceu de novo no setor financeiro com a desculpa de entregar um relatório em mãos. Nem era o setor dele. Vanessa estranhou, mas ele só disse que estava tentando circular mais. Quando viu Lívia, cumprimentou com um "oi", tranquilo, e seguiu. No outro dia, cruzou com ela no corredor e perguntou como tinha sido a prova da faculdade, como se aquilo fosse uma coisa natural. Ela respondeu surpresa, mas agradeceu por ele lembrar. Depois disso, começaram a se cruzar mais vezes. Elevador, corredor, refeitório. Aos poucos, aquilo foi virando rotina. Um dia, ele apareceu no café no mesmo horário que ela. Sentou na mesa do lado. Puxou o assunto como quem não quer nada. Tá gostando da experiência até agora? Tô sim. É bem diferente do que eu imaginava, mas tô aprendendo bastante. E o pessoal? Estão te tratando bem? Sim, todo mundo é educado. Eu só ainda tô me adaptando ao ritmo. Você parece lidar bem com isso. Muita gente trava no começo. Ela deu um sorriso curto. Ele olhou para ela por alguns segundos, depois desviou os olhos. Ficaram em silêncio, bebendo café. Mas o silêncio não era estranho. Era confortável. Os funcionários começaram a reparar. Alguns comentavam, outros só observavam. Nada muito direto, mas era nítido que ele estava mais presente no andar de baixo. E sempre que Lívia estava por perto, ela começou a sentir o peso desses olhares. Não queria chamar atenção. Queria manter a discrição, mas também não queria evitar Rafael. Era difícil encontrar esse equilíbrio. Num dia de sexta, Rafael teve uma ideia. Enviou um e-mail curto para ela. Oi, você vai ficar muito ocupada. No fim do expediente, queria te mostrar uma coisa aqui na empresa. Pode ser? Ela ficou parada olhando para a tela por alguns segundos. Depois respondeu. Posso sim. Quando deu 6 da tarde, ela desligou o computador e subiu para o andar dele. O segurança já conhecia ela de vista e liberou sem perguntas. Quando entrou na sala, Rafael estava em pé, mexendo numa prateleira cheia de caixas pequenas. Entra, fica à vontade. Vem cá. Ela foi até ele, meio sem saber o que esperar. Ele abriu uma caixa e mostrou um aparelho antigo, tipo um disquete. Isso aqui foi o primeiro protótipo da empresa. Antes de tudo dar certo, ela pegou na mão, curiosa. Sério? Sério. Eu e o Victor fizemos isso na sala da casa da minha avó. Só funcionava metade do tempo, mas foi o começo. E você guardou até hoje? Guardei tudo. Tá tudo aqui. Caixas, ideias, erros, as reuniões bizarras, as noites sem dormir. Tem muita coisa aqui que ninguém nunca viu. Por que você tá me mostrando isso? Ele ficou em silêncio por uns segundos. Olhou para ela e respondeu com calma. Porque eu sinto que você entende. Você sabe o que é lutar para chegar num lugar, mesmo que ninguém veja. Ela engoliu seco. Aquilo bateu forte. Os dois ficaram em silêncio de novo, dessa vez olhando um para o outro por mais tempo. Nenhum dos dois sabia bem o que estava acontecendo, mas sabiam que tinha alguma coisa ali. Algo que ainda não tinha nome, mas que crescia toda vez que se encontravam. Naquele momento, Rafael se aproximou um pouco mais. Não encostou nela, não passou do limite. Só ficou ali, perto, olhando nos olhos dela. Lívia. Eu não costumo fazer isso. Ela sorriu de leve, nervosa. Eu percebi. Ele riu também. E pela primeira vez, os dois se olharam sem medo, sem fingimento, sem dúvidas. Desde aquela noite na sala dele, Rafael começou a perceber que algo dentro dele tinha mudado. Não era uma virada radical, como se tivesse descoberto o amor da vida num passe de mágica. Era mais sutil que isso. Era o jeito que ele olhava o celular esperando alguma mensagem dela, mesmo sabendo que ela quase nunca mandava. Era o costume novo de passar pelo setor dela com desculpas bobas, só para ver se conseguia trocar 2 palavras. Era o pensamento, que voltava quando ele estava sozinho em casa, deitado no sofá com a TV ligada e a cabeça longe. Lívia também sentia.
mas ela escondia melhor. Tinha um medo enorme de se iludir. Já tinha se decepcionado com gente que prometia pouco e não entregava nada. Imagina se entregar para alguém como Rafael, que tinha tudo. Tinha grana, fama, poder. Ela, não. Ela tinha uma mochila surrada, um quarto dividido com o irmão mais novo, contas em atraso, e um diploma quase chegando que ainda não garantia nada. Mesmo assim, alguma coisa nele dava uma paz estranha. Era como se ela conseguisse respirar melhor quando ele estava por perto. Um dia, Rafael chegou em casa e decidiu mudar a playlist do celular. Tirou aquelas músicas eletrônicas que sempre usava para se distrair e colocou as músicas que Lívia tinha comentado no café. Um tal de Emicida, umas bandas indie brasileiras, umas vozes mais calmas. Ele deitou no sofá, colocou o fone e fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma coisa que quase não lembrava como era. Leveza. Lembrou da infância. Da época em que ele ficava sentado com o avô, vendo novela, comendo bolacha de maisena. Lembrou do cheiro da casa da avó, dos brinquedos espalhados pelo chão, das tardes em que ele não precisava resolver nada, só existir. E se deu conta de que fazia tempo demais que ele não sentia aquilo, que tinha se transformado numa máquina de produzir, entregar, faturar. E agora, de repente, uma menina de mochila surrada tinha bagunçado tudo, no bom sentido. No trabalho, ele começou a reparar em coisas mais bobas, mas que mexiam com ele. Um dia viu Lívia segurando um guarda-chuva furado, indo embora na chuva. No outro, ela estava tentando esconder um bocejo no meio de uma reunião. No outro ainda, ele percebeu que ela usava o mesmo colar todo dia, um pingente pequenininho com a letra M, que depois ele descobriu que era de Maria, o nome da avó dela, que já tinha falecido. Esses detalhes, que passariam batido para qualquer um, iam se acumulando na cabeça dele como peças de um quebra-cabeça que ele nem sabia que estava montando. E junto com isso, vinham umas vontades novas. Vontade de cuidar, de perguntar como foi o dia, de saber o que ela estava lendo, o que sonhava, o que sentia quando ninguém estava olhando. Coisa que ele nunca tinha sentido por ninguém. Lívia, por outro lado, estava numa briga interna. Por fora, continuava agindo normal. Fazia o trabalho dela, entregava tudo no prazo, evitava comentários. Mas por dentro, o coração estava uma confusão. Toda vez que ele aparecia, ela ficava sem saber como agir. Queria sorrir, mas não demais. Queria conversar, mas não parecer oferecida. Queria perguntar da vida dele, mas achava invasivo. Era uma dança estranha entre o que ela sentia e o que achava que devia sentir. Num final de expediente, Rafael apareceu no andar dela só para avisar que ia embora mais cedo. Vanessa, a chefe, já tinha ido embora. O setor estava quase vazio. Ele passou perto da mesa de Lívia, parou e perguntou: "Já tá terminando aí?" Ela levantou os olhos meio surpresa. "Tô sim, só tô finalizando um relatório. Quer uma carona?" Ela hesitou. Ficou em silêncio por uns segundos, mas aí respondeu: "Tá bom, aceito." No carro, o clima era diferente. Não tinha música, não tinha assunto forçado. Só os dois ali, dividindo o espaço, sentindo uma coisa que os dois fingiam, que não estavam sentindo. No meio do caminho, ele parou numa padaria. "Vamos comer alguma coisa?" Ela olhou assustada. "Aqui?" "É, tô com fome. Você não tá?" Ela deu uma risadinha. "Sempre tô com fome." Desceram e sentaram numa mesa simples. Pediram pão na chapa com queijo e 2 cafés. Ele comeu como se fosse o melhor lanche do mundo. Ela riu. "Tá vendo como não precisa de restaurante caro? Tô começando a entender isso agora." Quando terminaram, ele a deixou na esquina de casa. Dessa vez, ele desceu do carro com ela. Os dois ficaram ali, na calçada, meio sem saber como encerrar aquele momento. "Foi bom, viu?" Ele disse com um sorriso calmo. "Também achei. Você me faz lembrar de coisas que eu tinha esquecido." Ela não respondeu. Só ficou olhando para ele, tentando entender se era de verdade. Se tudo aquilo era real mesmo. "Boa noite, Lívia." "Boa noite, Rafael."
Ele entrou no carro. Ela ficou ali, parada, vendo ele ir embora. Sentia o coração acelerado, mas de um jeito bom. Um jeito que ela não sentia há muito tempo. Cláudia já trabalhava na empresa fazia 7 anos. Era gerente de RH. Tinha uma postura firme, sempre, com o cabelo preso e um salto que fazia barulho no corredor. Ela conhecia tudo e todos. Sabia o nome dos funcionários do estagiário ao diretor. Era daquele tipo que ninguém queria ter problema, porque ela estava em todos os lugares, sempre de olho, sempre sabendo demais. Ela já tinha tido um envolvimento com Rafael. Nada sério. Foram algumas saídas, uns beijos, algumas noites juntos, tudo muito bem resolvido, pelo menos na teoria. Mas na prática, Cláudia sempre achou que ainda tinha alguma chance. Mesmo com o tempo passando, mesmo sem mais encontros, ela se iludia com a ideia de que Rafael um dia voltaria a olhar para ela do mesmo jeito. Por isso, quando começou a perceber uma movimentação estranha, o sangue dela ferveu. Primeiro foi a presença constante de Rafael nos andares de baixo, coisa que ele nunca fazia. Depois, o café com Lívia. Aquilo ela viu com os próprios olhos, disfarçando enquanto passava pela lanchonete da empresa. Viu eles rindo, os dois sozinhos, comendo pão de queijo. Aquilo não era normal. Cláudia não era burra, muito menos ingênua. Ela entendia quando alguma coisa estava fora do padrão, e essa aproximação de Rafael com uma estagiária era claramente fora do padrão. E não era qualquer estagiária. Era uma novata, simples, fora do círculo social dele. Isso fez ela ficar com ainda mais raiva. Nos dias seguintes, ela começou a prestar mais atenção. Observava os horários da Lívia, reparava nos e-mails internos. Ouvia as conversas pela metade nos corredores. Um dia, chegou a ver Rafael encostado na mesa dela, conversando baixo. Cláudia passou reto, mas registrou tudo. Ela não agia por impulso. Era fria, estratégica. Começou a montar um plano. Primeiro foi atrás do histórico da Lívia. Olhou o currículo dela no sistema. Estudou os dados da faculdade, da entrevista, dos testes que ela fez. Tentou achar alguma falha, alguma brecha. Não achou nada demais, mas não desistiu. Depois, foi conversar com Vanessa, a chefe da Lívia. "E aí, como tá sua estagiária nova?" Perguntou, forçando um tom leve. "Tá indo bem, calada, mas eficiente. Entrega tudo direitinho. Engraçado. Rafael tem passado bastante por lá, né?" Vanessa deu um sorriso torto. "É. Estranhei também, mas não é comigo." Cláudia deu risada, mas por dentro estava pegando fogo. Voltou para a sala dela e começou a pensar em como derrubar aquela relação antes que virasse algo maior. Tinha certeza de que, se deixasse rolar, Rafael ia acabar misturando as coisas. E isso, para ela, era inaceitável. Não porque se importava com as regras da empresa, mas porque não suportava ver outra no lugar que ela acreditava ser dela. Mandou um e-mail para o jurídico da empresa, perguntando se existia alguma norma sobre relacionamentos entre superiores e estagiários. A resposta foi que não havia uma proibição clara, mas que qualquer tipo de favorecimento podia virar problema se alguém denunciasse. Aquilo foi suficiente para ela começar a preparar o terreno. Passou a tratar Lívia com uma frieza discreta. Não chegou a ser grosseira, mas deixou claro que estava observando. Cortava os papos com ela rápido, não olhava nos olhos, e sempre terminava com um comentário do tipo: "Fica atenta aos prazos, tá?" Mesmo quando não precisava. Lívia sentia, mas não sabia o motivo. Achava que era só implicância, ou talvez seu jeito tímido que não agradava. Mas Cláudia estava indo além. Começou a coletar prints de interações entre Rafael e Lívia. Conversas internas pelo sistema, agendas com reuniões não oficiais, registros de acessos fora do horário comum. Tudo o que pudesse virar prova, ela guardava. Com calma, com paciência. Um dia, ficou até mais tarde no escritório só para ver se os dois iam sair juntos. E saíram, não de mãos dadas, não em clima de casal, mas juntos, conversando, rindo. Ela observou da janela da sala de reunião e sentiu um ódio gelado subir pelas costas. Aquilo não era mais só uma desconfiança. Era certeza.
e ela não ia deixar barato. Na semana seguinte, ela foi falar diretamente com Rafael. Entrou na sala dele com um sorriso neutro e disse: "Você tem 1 minuto?" "Claro, Cláudia. Pode falar." Ela fechou a porta e sentou na cadeira em frente. "Eu queria conversar sobre comportamento interno. Mais especificamente, sobre interações entre gestores e estagiários." Ele arqueou as sobrancelhas, sem entender onde ela queria chegar. "Você tá falando de mim?" "Tô falando como gerente de RH. A empresa preza por um ambiente profissional, e certos tipos de proximidade podem ser mal interpretados, principalmente quando vem de cima." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu firme: "Cláudia, se você tiver alguma acusação para fazer, pode fazer. Agora, se for só especulação, acho melhor tomar cuidado com o que anda espalhando por aí." Ela deu um sorriso seco. "Não é uma acusação, é um alerta." Saiu da sala com o mesmo salto firme de sempre. Mas por dentro, já sabia o que ia fazer. Não ia alertar. Ia agir. E a partir dali, o jogo começou. Naquela sexta-feira, o clima na empresa estava esquisito. Não era nada que alguém conseguisse apontar diretamente, mas tinha um ar estranho no ar. Lívia sentiu desde cedo. Vanessa estava mais séria que o normal. Alguns olhares pesavam mais do que deveriam. E até o pessoal do RH, que normalmente era simpático, passou por ela como se ela fosse invisível. Aquilo apertou o peito dela de um jeito que ela já conhecia. Não era a primeira vez que sentia que estava sendo julgada sem saber exatamente por quê. Mesmo assim, fez o que sempre fazia. Ficou quieta, cabeça baixa, entregando tudo no prazo, respondendo com educação. No meio da tarde, recebeu uma notificação no sistema interno. Era uma mensagem de Rafael. Curtinha: "Você vai sair direto da empresa hoje?" Ela ficou parada olhando para a tela. Pensou em tudo ao mesmo tempo. Em como responder. Em se devia responder. Em se alguém veria a conversa. Mas não conseguia ignorar. Não era só o chefe. Era ele. E ela sabia que por mais que tentasse fingir que nada estava acontecendo, tinha alguma coisa ali que estava crescendo mais do que ela conseguia controlar. Respondeu: "Sim." "Por quê?" 2 minutos depois, veio a resposta: "Queria te convidar para sair. Nada formal, só a gente. Um lugar tranquilo. Aceita?" O coração dela disparou. Não era uma pergunta qualquer. Não era café na lanchonete da empresa. Não era conversa de corredor. Era sair. Sair mesmo. E isso mudava tudo. Ficou olhando para a mensagem por mais tempo do que devia. Sentia as mãos suando. Ela leu de novo. Um lugar tranquilo. Isso ajudou. Pelo menos ele não estava chamando para nenhum restaurante caro, nem nada de aparência. Ela respirou fundo e respondeu: "Aceito." Logo depois ele mandou: "Passo aí às 7, pode ser?" Ela confirmou com um emoji de ok, sem escrever mais nada. E ficou com o estômago embrulhado o resto da tarde. Às 7 em ponto, ela desceu e viu o carro dele parado na frente. Não era o carro de luxo com motorista. Era um carro mais simples, desses que quase ninguém sabe que ele tem. Quando ela entrou, ele estava com uma camiseta básica, calça jeans, tênis. Bem diferente do Rafael que ela estava acostumada a ver todo dia, todo alinhado, de camisa cara. "Oi." Ele disse com um sorriso sincero. "Oi." Ela respondeu sentando no banco do carona. "Tudo bem?" Um pouco nervosa. "Eu também." Ele riu. "Mas a gente sobrevive." O clima foi quebrando aos poucos. No caminho, ele contou que ia levar ela num lugar que ele gostava muito, mas que quase ninguém da empresa conhecia. Era um barzinho, pequeno numa travessa longe do centro, com mesas de madeira, luz baixa, cardápio simples e uma playlist cheia de música boa. Chegaram e sentaram num canto mais reservado. O garçom cumprimentou Rafael como se já conhecesse ele há anos. Pediram porções de batata, refrigerante, e depois ele perguntou se ela queria experimentar uma caipirinha. Ela topou. A conversa começou devagar, mas foi ganhando ritmo. Rafael queria saber mais sobre a vida dela fora da empresa, sobre a faculdade,
Os trabalhos anteriores, as histórias engraçadas, os perrengues, e ela foi contando, aos poucos, se soltando. Até que falou do dia em que quase desistiu de tudo, quando a mãe ficou doente, e o dinheiro mal dava para comprar remédio. Eu estava na dúvida se continuava estudando ou largava tudo de vez. Aí um professor me chamou e disse que eu tinha talento que não podia parar. Eu decidi continuar. Mas foi por pouco. Ele ouviu tudo com atenção, olhando para ela, sem pressa. E quando ela parou de falar, disse: "Sabe o que é mais louco? Eu fico rodeado de gente o dia inteiro. Mas não lembro a última vez que tive uma conversa como essa. Sincera? É. Sincera. Sem joguinho. Sem filtro. Só verdade." Ela baixou os olhos, meio tímida, mas sorriu. "Eu sou assim. Não sei ser de outro jeito." Ainda bem. Ficaram ali mais um tempo, rindo, falando sobre músicas, sobre comidas que amavam, sobre infância, sonhos, medos. A caipirinha já tinha descido suave e ela estava mais solta. Ele também. Até que chegou uma hora em que o silêncio caiu entre os dois, mas não era constrangedor. Era aquele silêncio bom, de quando a conexão já tá feita. "Tem algo em você que me acalma", ele falou. Ela não respondeu. Só ficou olhando para ele, como se estivesse tentando entender o que ele queria dizer com aquilo. "E me bagunça também", completou rindo. Ela riu junto. E nesse riso, eles se olharam, por mais tempo. Um olhar que dizia tudo o que os dois estavam tentando evitar desde o começo. Na volta, o caminho foi mais silencioso, mas não tenso. Era como se eles estivessem digerindo tudo o que tinha acontecido. Quando chegaram perto da casa dela, ele encostou o carro devagar. "Quer que eu te acompanhe até a porta?" "Não precisa. Aqui tá ótimo." Ela tirou o cinto, olhou para ele mais uma vez. Por um segundo achou que ele fosse se inclinar, mas ele não fez isso. "Obrigado por hoje, Lívia." "Eu que agradeço." Ela saiu do carro e entrou no prédio com o coração acelerado. E ele ficou ali parado mais alguns minutos, sozinho, sorrindo sem perceber. Depois daquele encontro no bar, alguma coisa mudou entre eles. Nada foi dito diretamente, mas dava para sentir no jeito que um olhava para o outro, no cuidado com as palavras, no silêncio que agora vinha carregado de sentido. Era como se uma linha invisível tivesse sido traçada ali, entre o que era antes e o que estava sendo construído sem que eles percebessem. Na empresa, eles continuavam se encontrando nos mesmos lugares, mas agora os encontros tinham um clima diferente. Um sorriso rápido no corredor já fazia o dia render mais. Um bom dia dito com calma. Um comentário bobo sobre o café estar ruim. Qualquer coisa era motivo para manter a conexão viva. Lívia tentava se manter discreta, como sempre. Já sabia que os olhos estavam nela. Sentia os cochichos, os olhares atravessados, principalmente do pessoal do RH, mas fingia que não via. Não ia deixar ninguém estragar o que ela estava começando a sentir. Numa quarta-feira de chuva, Rafael apareceu no setor dela quase no fim do expediente. Era dia de pouco movimento. Vanessa tinha saído mais cedo, e só uns poucos funcionários ainda estavam lá. Ele encostou na mesa de Lívia com um ar mais sério do que o normal. "Tá fazendo o quê depois?" "Indo pra casa." "Por quê?" "Queria conversar com você. Mais a sós." "Pode ser?" Ela hesitou por 2 segundos, mas assentiu. Minutos depois, os dois estavam no carro, com os vidros embaçados e o som do limpador batendo ritmado, quebrando o silêncio. Rafael dirigia devagar, sem pressa. O caminho não importava muito. O que ele queria mesmo era chegar no ponto que estava preso na garganta desde o fim de semana. Pararam num estacionamento vazio de um mirante, desses que pouca gente conhece, com vista da cidade lá embaixo. A chuva dava uma trégua, mas o céu continuava nublado. Rafael desligou o motor e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois virou para ela. "Eu preciso te contar uma coisa." Lívia se ajeitou no banco, tentando entender o clima. Achou que vinha uma bronca, ou talvez alguma cobrança. Não esperava o que veio depois.
Nunca tive ninguém. Ela franziu a testa. Como assim? Nunca. Nenhuma relação séria, nem nada de físico. Eu nunca estive com ninguém. De verdade. Lívia ficou em silêncio. Não sabia o que responder. Ele estava com a cabeça baixa, como se estivesse confessando um segredo. Eu sei que parece estranho. Ainda mais vindo de mim, com tudo que as pessoas pensam que sabem sobre minha vida. Mas é isso. Eu nunca me envolvi com ninguém porque, no fundo, eu sabia que estava esperando algo que fizesse sentido. Algo que fosse real. E aí, você apareceu. Ela engoliu seco. O coração batia forte. E, aí, quase sem pensar, deixou escapar. Eu também nunca estive com ninguém. Rafael virou para ela surpreso. Sério? Ela confirmou com a cabeça. Sério. Não foi por falta de oportunidade, mas... não sei. Nunca senti que era o momento certo. Sempre parecia errado. E eu também sempre tive muito medo. Medo de me entregar, de ser usada, de me arrepender. Nunca consegui confiar 100% em ninguém. Até agora. Eles ficaram se olhando por um tempo que pareceu mais longo do que realmente foi. O ar no carro ficou mais denso. Mas não era pesado. Era intenso. Rafael respirou fundo. Quando eu te vi pela primeira vez, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. E eu pensei que fosse só impressão. Mas cada dia que passa, isso só aumenta. Ela segurou a alça da bolsa com força, como se fosse um apoio. Tava com medo de se permitir sentir tudo aquilo de uma vez, mas ao mesmo tempo, a vontade de dizer tudo que estava entalado era maior. Eu também sinto, mas eu tenho medo. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo de ser só uma fase para você. Medo de eu me entregar e depois me arrepender. Você pode ter medo. Eu também tenho. Mas eu não tô jogando. Eu não tô aqui porque é fácil. Tô aqui porque é você. Lívia olhou para ele de novo. E naquele momento não precisava de beijo, de toque, de nada físico. Era só o olhar. Um olhar que dizia tudo. É louco pensar que duas pessoas tão diferentes viveram a mesma espera, ela disse. Ou talvez não tão diferentes assim. Ficaram ali por mais um tempo, sem pressa. O som da chuva voltando aos poucos, o carro parado, a cidade lá embaixo brilhando, como se o mundo seguisse normal, enquanto a vida dos dois virava de cabeça para baixo. O carro ficou parado ali, com os vidros fechados e a cidade iluminando o fundo da cena. Rafael não falava nada, só olhava pro volante como se precisasse de mais coragem. Ele estava diferente. O jeito calmo de sempre parecia um pouco mais tenso agora. E Lívia sentia. Sabia que vinha algo, mas não fazia ideia do que. Só sabia que o clima tinha mudado, e não era por causa da chuva lá fora. Eu preciso te dizer uma coisa que eu nunca disse pra ninguém. Ele soltou, ainda sem olhar pra ela. Lívia não respondeu. Só esperou. Deu espaço. Deu silêncio. E isso foi tudo que ele precisava para continuar. Desde muito novo, as pessoas esperam que eu seja alguém. O inteligente, o responsável, o líder. Tudo bem. Eu fui esse cara. Entreguei resultado, ganhei dinheiro, fiz o que todo mundo acha que é sucesso. Só que no meio disso tudo, eu guardei uma parte de mim. Uma parte que ninguém conhece. Nem meus amigos. Nem minha família. Ele olhou para ela agora. De frente. E o olhar dele não era daquele homem seguro que mandava na empresa. Era de alguém mostrando uma ferida aberta. Eu nunca me envolvi com ninguém porque, no fundo, eu tinha certeza que existia uma pessoa. Uma pessoa que faria tudo isso valer a pena. Não tô falando de ideal, de amor de filme. Tô falando de verdade. De alguém que me fizesse sentir inteiro. E por mais clichê que isso possa parecer, quando eu te vi, eu soube. Ela ficou em choque. As palavras dele batiam forte. Não tinha ensaio ali. Não tinha floreio. Era cru. Real. Rafael falava como se estivesse tirando o peso dos ombros. Não, foi só atração. Não foi só curiosidade.
Eu te vi ali, sentada, com seu jeito quieto, com aquele caderno todo rabiscado, e me deu um estalo. Eu te conheço de algum jeito que não dá pra explicar. E foi nesse dia que eu entendi. Era você. A pessoa que eu sempre esperei sem saber que estava esperando. Lívia abaixou os olhos, o coração disparado, o corpo tremendo leve, a boca seca. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Ninguém nunca tinha olhado para ela com tanta verdade. Eu sei que a gente vem de mundos diferentes, que pode parecer loucura, mas eu não tô aqui para te convencer de nada. Só queria que você soubesse disso. Ela ficou quieta por alguns segundos. Precisava processar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só escuta. Eu tô aqui porque você me mostrou que ainda dá pra sentir. Que eu não sou uma máquina. Que por trás desse cara cheio de responsabilidade tem alguém que só queria viver algo real. Ela respirou fundo. Olhou pra ele. Eu senti que você era diferente desde o começo. Mas eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Não era. Eu tenho tanto medo, Rafael, de virar só mais uma história, de me machucar. Eu não tenho estrutura para mais uma queda. Eu não quero que você caia. Eu quero te segurar. A frase saiu sem força. Era simples. Mas o efeito foi como um soco, leve no meio do peito. Lívia sentiu os olhos marejarem, mas segurou. Você fala como se já tivesse certeza. Eu tenho. E se eu errar com você? Então a gente erra junto. Ela ficou em silêncio de novo. E pela primeira vez, Rafael esticou a mão e segurou a dela. Foi devagar, sem pressa. Um toque simples, mas que carregava tudo o que palavras não davam conta de explicar. Ficaram ali, mãos dadas, sem mais conversa. O silêncio agora não era vazio. Era cheio. Cheio de tudo que não precisava ser dito. De tudo que finalmente começava a ser sentido com coragem. Cláudia já tinha certeza. Não era mais suspeita, nem achismo. Era certeza mesmo. Ela sabia que Rafael e Lívia estavam se envolvendo. Não precisava ver beijo, nem foto dos dois juntos para sacar. Era no jeito que ele falava o nome dela, no jeito que ela mudava de expressão quando ele chegava perto, nas conversas rápidas demais no refeitório que terminavam com um sorriso bobo de um dos dois. O problema é que Cláudia não era do tipo que aceitava perder, muito menos para alguém que, aos olhos dela, não tinha nada demais. Uma estagiária simples, vinda sabe-se lá de onde, que mal sabia se vestir, que andava com a mochila nas costas como se ainda estivesse no ensino médio. Isso incomodava mais do que ela queria admitir. Ela se sentia trocada, rejeitada, e isso doía num ponto que ela nem gostava de olhar. Então, quando a dor começou a virar raiva, Cláudia soube que era hora de agir. Ela já tinha visto esse tipo de coisa acontecer antes. Relação de chefe com estagiária? Sempre dava problema. E ela sabia exatamente como transformar aquilo num escândalo. Só precisava das peças certas. Primeiro, começou a reunir provas. Pegou os registros de horário de entrada e saída da Lívia, cruzou com os dias que Rafael saiu junto, salvou prints de mensagens no sistema interno, mesmo as mais simples. Sabia que, no contexto certo, qualquer bom dia podia virar sugestivo. Também guardou um print da agenda de Rafael com um bloco chamado Reunião de Alinhamento, que ela sabia que era só desculpa para ver Lívia. Não precisava ser verdade, bastava parecer. Depois, começou a conversar com gente-chave, plantava a dúvida com jeitinho. Você viu como o chefe tem dado atenção para a estagiária nova? Acho que tá meio fora do comum, né? Se fosse comigo, eu já teria reclamado. As frases saíam em tom leve, como se fosse só comentário. Mas ela sabia o que estava fazendo. Era veneno aos poucos. Até gente que não tinha nada a ver com o setor começou a notar a proximidade. O escritório virou um campo minado. Qualquer passo deles podia ser interpretado do pior jeito possível. O passo seguinte foi fazer uma denúncia anônima direto para o comitê de conduta da empresa. Usou um e-mail fake, redigido com cuidado, como se fosse de alguém indignado com o que estava vendo. O comportamento do diretor Rafael está ultrapassando os limites profissionais.
A relação dele com a estagiária Lívia tem chamado a atenção de muitos colegas. Existe favorecimento claro. Pedimos que a empresa tome providências antes que isso vire um escândalo externo. A mensagem foi enviada numa segunda de manhã. Antes do almoço, o comitê já estava em reunião. Cláudia se fez de surpresa quando foi chamada para conversar. Fingiu desconforto, mas confirmou que o assunto estava sim circulando nos bastidores. Disse que, como gerente de RH, já estava preocupada. Fazia tempo, mas não queria acusar ninguém. Jogou o clássico "onde há fumaça, há fogo" e terminou a fala com cara de quem só quer o melhor para a empresa. Enquanto isso, Rafael não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ele e Lívia tinham se visto no fim de semana, longe de tudo, numa praça simples, sentados num banco debaixo das árvores. Conversaram sobre os planos dela depois da faculdade, sobre as viagens que ele sonhava fazer e nunca teve tempo. Era a primeira vez que os dois se sentiam realmente tranquilos, como se finalmente estivessem permitindo viver o que estava nascendo entre eles. Mas na terça-feira de manhã, tudo mudou. Lívia foi chamada na sala da coordenação. Achou que era alguma tarefa nova. Quando chegou, deu de cara com 3 pessoas da equipe de conduta, e Cláudia sentada de braços cruzados, como se fosse só mais uma observadora. "A gente recebeu uma denúncia anônima", começou um dos homens, "e gostaríamos de entender melhor a relação entre você e o diretor Rafael." Lívia congelou. "Que relação?" "Qualquer tipo de relação que vá além do ambiente de trabalho." "Eu não entendi." "Você teve algum envolvimento pessoal com ele?" Lívia não soube o que responder. O coração acelerou, a cabeça girou. Aquilo parecia um pesadelo. Sentiu o chão sair debaixo dos pés. Não. Quer dizer, nós conversamos algumas vezes, mas... Ele já te ofereceu qualquer tipo de vantagem? Benefício? Convite fora do expediente? Ela olhou para Cláudia, que nem piscava. A raiva era fria, controlada. Era como se ela estivesse assistindo aquilo com prazer. Ele me deu uma carona uma vez. Só isso. Já jantaram juntos? Já. Mas foi informal. Lívia, a gente precisa saber se houve algo que possa ser caracterizado como conduta imprópria. Você entende o que isso significa? Ela entendeu. Entendeu tudo. Saiu da sala sem saber onde estava. A cabeça explodindo de dúvidas. Medo, vergonha. A sensação era de estar sendo suja por algo que não tinha feito. Sentiu vontade de chorar, de sair correndo, de sumir. E foi assim que o plano de Cláudia começou a dar certo. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Ficou deitada, olhando para o teto, revendo cada detalhe da conversa na sala do comitê. As perguntas, os olhares, o silêncio de Cláudia. A cabeça dela rodava num looping sem fim. Por que fizeram isso comigo? Quem contou? Será que o Rafael sabia? Ela queria sumir. Desaparecer. Não por vergonha de algo que tivesse feito errado, mas pelo cansaço de ser sempre puxada para baixo toda vez que tentava subir. No dia seguinte, ela foi trabalhar como quem vai para um lugar estranho. Sentia os olhares mais pesados, como se todo mundo soubesse de alguma coisa. Parecia que o mundo estava falando dela, mas ninguém dizia nada na cara. O clima estava esquisito. Até a recepcionista, que sempre dava um sorriso, dessa vez só fez aceno com a cabeça. Rafael não estava na empresa naquele dia. Tinha viajado na noite anterior para um evento de tecnologia em Belo Horizonte. Ia voltar só no dia seguinte. Eles não tinham se falado desde o fim de semana. Mas isso era comum. Às vezes ele sumia um pouco por conta do trabalho, e ela respeitava esse espaço. Mas naquele momento, ela sentia a falta dele mais do que nunca. Não só por saudade, mas porque precisava entender se ele estava por dentro daquilo tudo. Às 10 da manhã, o ramal da mesa dela tocou. A voz do assistente de RH pediu para ela subir na sala da Cláudia. Ela sentiu o corpo gelar. Subiu devagar, com a mão suando no bolso da calça. Quando entrou, a sala estava vazia. Só Cláudia lá dentro, mexendo em papéis. Ela nem pediu para sentar. Foi direta. Lívia,
A empresa decidiu encerrar seu contrato de estágio. Por um segundo, Lívia achou que não tinha ouvido direito. Como assim? O comitê analisou os últimos acontecimentos e entendeu que, para preservar o ambiente interno e a imagem da empresa, seria melhor encerrar por aqui. Mas eu não fiz nada. A gente entende. E agradece sua dedicação até aqui. Você vai receber o valor proporcional, mais o vale dos dias já trabalhados. Já deixei tudo organizado com o financeiro. Lívia ficou parada, olhando para ela, tentando entender onde aquilo fazia sentido. Isso é por causa do Rafael? Cláudia não respondeu. Só virou o rosto e disse: o seu crachá e o notebook podem ser deixados na recepção até o fim do dia. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Foi frio. Foi rápido. Foi calculado. Lívia saiu da sala tremendo. Desceu as escadas em vez de pegar o elevador, porque sentia que ia desabar a qualquer segundo. Quando chegou no andar dela, foi direto para a mesa. Pegou as coisas em silêncio. Ninguém falou nada. Algumas pessoas fingiram que estavam ocupadas. Outras só observaram. Ela tirou o crachá do pescoço com a mão trêmula. O computador dela ainda estava ligado, com a planilha aberta, o café pela metade do lado. Parecia mentira. Parecia que ela só ia no banheiro e voltava. Mas não ia. Aquilo era o fim. No caminho para a recepção, cruzou com Chico, o motorista de Rafael, que estava chegando para entregar um documento. Ele viu o rosto dela, a expressão, e entendeu na hora que tinha alguma coisa errada. Tá tudo bem, menina? Ela tentou sorrir. Fui desligada. O quê? Coisa da empresa. Mas por quê? Ela não respondeu. Só deu um abraço nele, apertado, e saiu pela porta sem olhar para trás. Do lado de fora, o mundo seguia igual. O barulho dos carros, o calor do asfalto, o povo apressado. Mas por dentro ela estava em pedaços. Não era só perder o estágio. Era perder o que ela estava construindo. Era o medo de não conseguir outra chance. Era a dor de ser punida por algo que ela nem tinha feito. Era como se alguém tivesse puxado o tapete quando ela finalmente começava a se equilibrar. Ela pegou o ônibus com a mochila no colo, os olhos cheios d'água, o rosto virado para o vidro, tentando segurar o choro. Só conseguiu respirar melhor quando chegou em casa e se trancou no quarto. Deitou na cama e chorou tudo que não conseguiu chorar na frente de ninguém. Rafael só ficou sabendo no dia seguinte, quando voltou da viagem. Assim que chegou na empresa, foi direto para a sala. E antes mesmo de abrir o computador, foi avisado por Chico. A menina, a Lívia, saiu da empresa. Como assim? Mandaram ela embora. Quem mandou? Não sei os detalhes. Só sei que ela saiu arrasada. Rafael ficou parado, em silêncio, o coração disparado. Pegou o telefone e ligou pro RH. Ninguém atendeu. Foi até a sala de Cláudia. Por que a Lívia foi desligada? Ela respondeu com o mesmo tom calmo de sempre. A decisão foi do comitê. Havia conflitos de interesse. Foi melhor assim. Você sabe que isso não tem nada de profissional. Rafael, se você quiser conversar sobre isso, podemos marcar um horário. Agora eu tô ocupada. Ele saiu da sala com raiva, com um aperto no peito. Sabia que aquilo não era coincidência. Sabia que tinha coisa errada. Mas o que ele ainda não sabia era o quanto aquilo ia mudar tudo. Rafael não conseguiu trabalhar naquele dia. Ficou sentado na sala, olhando para a tela do computador sem ver nada. A única coisa que martelava na cabeça dele era: ela saiu daqui destruída, e eu nem estava perto para impedir. A culpa estava batendo forte, um peso no peito que ele não sentia desde os primeiros tempos da empresa, quando tudo era mais difícil. Só que agora era diferente. Não era negócio, não era planilha. Era sentimento. Era gente. Era ela. Primeira coisa que ele fez foi tentar ligar para Lívia. Chamou e ela não atendeu. Mandou mensagem. Leu e não respondeu. Ele entendeu. Ela estava magoada. Talvez achando que ele fazia parte disso. Talvez achando que ele sabia. E isso doía mais do que qualquer acusação. Rafael nunca foi do tipo impulsivo,
mas também não era de deixar barato. Quando alguém tentava prejudicar algo que ele acreditava, ele ia até o fim. E com Lívia, não ia ser diferente. Ele precisava entender como tudo aconteceu tão rápido. E, principalmente, quem puxou esse gatilho. No dia seguinte, chegou na empresa antes de todo mundo. Foi direto na TI. Chamou o coordenador da área, um cara de confiança que trabalhava lá desde o começo. Eu preciso que você me ajude a puxar algumas coisas. Conversas internas, registros de mensagens, logs de acesso. Isso é para auditoria? Não, é pessoal. O coordenador hesitou, mas viu nos olhos de Rafael que não era pedido comum. O que você quer saber? Quero ver tudo que foi trocado entre a Cláudia e o comitê de conduta nos últimos 7 dias. Se tiver ligação com a estagiária Lívia, me avisa. Demorou algumas horas, mas no início da tarde, ele recebeu um e-mail com um anexo criptografado. E a mensagem curta. Isso não veio de mim. Rafael abriu o arquivo no notebook dele, sozinho, com a porta da sala trancada. O que ele viu foi mais sujo do que esperava. Tinham mensagens diretas entre Cláudia e 2 membros do comitê, antes mesmo da denúncia anônima ser feita. Conversas sugerindo movimentações fora do comum, citações diretas a Lívia e a suposta favoritismo pessoal. Cláudia preparou o terreno, sugeriu nomes, plantou interpretações tortas de reuniões que nunca existiram. Depois disso, surgiu o tal e-mail anônimo, claramente escrito por ela mesma. Tudo se encaixava. Além disso, haviam prints de mensagens entre Cláudia e Vanessa, a chefe da Lívia, trocadas dias antes da demissão. Num trecho, Cláudia dizia: "Tem coisa errada aí. A menina tá se aproveitando da situação. Melhor cortar antes que vire escândalo." Foi nesse momento que Rafael sentiu uma mistura de raiva, decepção e uma tristeza difícil de explicar. Ele confiava na Cláudia como gestora. Tinha dado espaço para ela crescer, liderar, cuidar do RH da empresa. E agora, ela estava usando esse poder para destruir alguém só por inveja. Não era só sobre ele. Era sobre manipular o sistema interno, para acabar com uma pessoa de dentro. No fim da tarde, chamou o jurídico para uma reunião particular. Pediu que fossem discretos. "Eu quero saber se o desligamento da estagiária Lívia foi feito dentro do que o contrato permite. Quero revisar tudo, do início ao fim." O advogado já tenso respondeu: "Foi feito com base no parecer do comitê. Mas confesso que achei estranho. O documento veio com assinatura digital, mas nenhuma ata registrada. Só um parecer informal." Pois é, parece que a pressa foi maior do que o cuidado. Rafael fez uma cópia de tudo e salvou em um pendrive pessoal. Sabia que precisava se proteger. E mais do que isso, sabia que precisava fazer aquilo direito. No dia seguinte, mandou suspender as atividades do comitê de conduta. Chamou todos os envolvidos para uma reunião e deixou claro na frente de todos: houve abuso de poder. Houve manipulação de dados. E se isso se confirmar, vai ter consequência. A empresa que eu construí não vai ser usada para resolver briguinha. Pessoal de ninguém. Cláudia entrou na sala 5 minutos depois, com cara de quem ainda não sabia que o castelo estava desmoronando. Quando viu o tom da conversa, tentou disfarçar. "Rafael, você quer conversar em particular?" "Agora não. Agora é com todos." Ela sentou, gelada. Sabia que tinha perdido o controle da situação. Naquela noite, Rafael dirigiu sozinho até a casa de Lívia. Parou o carro na frente do prédio dela e ficou ali, olhando para o interfone. Pensou em subir. Pensou em mandar mensagem, mas não fez nada disso. Pegou um papel, rabiscou com a própria letra. "Descobri tudo. Me deixa te contar pessoalmente. Só me dá uma chance." Dobrou, desceu do carro e entregou para o porteiro. Pediu para que entregasse a ela assim que possível e voltou para o carro, com o coração batendo rápido. Não era mais só sobre justiça. Era sobre reconquistar a confiança de quem ele não estava mais disposto a perder. Lívia demorou alguns dias para conseguir sair de casa sem sentir um nó no estômago. Depois da demissão, passou os primeiros 3 dias em silêncio. Evitou contato com todo mundo, não respondia a mensagem, nem abria o e-mail.
Dormia mal, com o celular debaixo do travesseiro, mas torcendo para ele não tocar. A única coisa que conseguia fazer era ajudar a mãe na cozinha, dobrar umas roupas e fingir que estava tudo bem. Mas por dentro, não estava. O pior nem era ter perdido o estágio. Era a forma como aconteceu. Fria, seca, injusta. Tinha sido tratada como se tivesse feito algo sujo, errado, feio, e isso ficava ecoando na cabeça dela, como se de algum jeito ela merecesse. Aquela velha mania de duvidar de si mesma batendo de novo. De achar que talvez não fosse boa o suficiente. De achar que toda vez que algo bom aparecesse, alguém ia tirar dela. Mas aí, numa tarde de quarta, a mãe dela entrou no quarto com um envelope na mão. O porteiro deixou isso aqui. Um rapaz passou e pediu para entregar. Lívia pegou o papel sem entender. Quando viu a letra de Rafael, o coração bateu na hora. Leu rápido. Descobri tudo. Me deixa te contar pessoalmente. Só me dá uma chance. Ela ficou olhando aquilo como se fosse um código. O que ele queria dizer com tudo? Será que ele sabia mesmo o que tinham feito? Será que ele acreditava nela? Ela não respondeu naquele dia, nem no seguinte. Mas no fim de semana saiu de casa pela primeira vez com um pouco mais de ar no peito. Não foi para shopping nem para bar. Foi para um centro comunitário no bairro do Brás, onde uma amiga da faculdade trabalhava como voluntária. A ONG cuidava de crianças e adolescentes em situação de risco. A amiga dela sempre dizia que eles precisavam de alguém para ajudar com planilhas, relatórios, organização. E ali, sentada com uma prancheta na mão, rodeada de bagunça e barulho, Lívia sentiu um pedaço do mundo fazendo sentido de novo. No fim do dia, a coordenadora do projeto perguntou se ela queria continuar ajudando. A gente não tem muito para pagar, mas se você topar, o trabalho é seu. Eu topo. Respondeu sem pensar muito. E foi assim que começou o recomeço dela, longe da empresa, longe do prédio espelhado, dos corredores cheios de crachá, das fofocas disfarçadas, longe da tensão de ser vigiada o tempo todo. Agora era outro ritmo, outro ambiente, gente de verdade, com problemas reais, sorrisos sinceros e abraços sem interesse. Nos primeiros dias, ela se sentia fora do lugar. Era tudo novo. As crianças a puxavam o tempo todo. A estrutura era simples. O ventilador quebrava no meio da tarde. O computador era lento. Mas pela primeira vez, ela se sentia útil. De verdade, foi nesse cenário que Rafael apareceu. Ele descobriu por acaso, perguntando discretamente para uma colega de faculdade dela que ainda seguia ele nas redes. Não mandou mensagem antes. Só foi. Parou na frente do prédio da ONG com uma camiseta básica, o cabelo bagunçado e um saco de brinquedos que tinha comprado no caminho. Não sabia como ela ia reagir. Não sabia se ia ser bem-vindo. Mas precisava tentar. Lívia estava na sala improvisada do administrativo quando ouviu alguém chamando no portão. Uma das crianças entrou correndo. Moça, tem um homem lá fora com sacola de brinquedo. Ela levantou sem imaginar que era ele. Mas quando viu Rafael parado ali, com um sorriso tímido e o olhar cansado, congelou por um segundo. Oi. Oi. Como você me achou? Eu procurei, porque eu precisava te ver. Ela cruzou os braços. Não sabia se queria abraçar ou xingar. Então ficou no meio termo. Só ouviu. Eu descobri tudo. A Cláudia armou, plantou prova, mandou e-mail falso, manipulou o comitê. Eu tenho tudo guardado. E já tomei providência. Por que você não me contou antes? Eu descobri depois. Quando você saiu, eu nem sabia o que tinha acontecido. Quando soube, fui atrás. Me desculpa por não estar do seu lado na hora certa. Ela respirou fundo. Não respondeu. Ele continuou. Eu sei que não dá para apagar o que aconteceu, mas eu precisava te dizer isso. E precisava ver com meus olhos que você tá bem. Eu não tô bem, mas tô tentando ficar. E eu quero ajudar nisso. De verdade. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Ela olhou para os brinquedos. Você veio ver as crianças ou me ver? Os dois. Mas mais você. Ela não conseguiu segurar um sorriso leve. Entra.
Só que aqui não tem ar-condicionado, nem café de cápsula. Perfeito. Já tô cansado de cápsula mesmo. Ele entrou. Ficou ali por 2 horas, ajudando a montar brinquedo, respondendo perguntas bobas das crianças, levando cotovelada de um menino que achava que ele era jogador de futebol. Riu como não ria fazia tempo. E ela viu isso. Viu um Rafael que ninguém da empresa conhecia. Um cara simples, que se encaixava, ali mesmo sendo de outro mundo. Quando o dia acabou, ele se ofereceu para levá-la em casa. Ela recusou. Ainda não é hora, ele respeitou. Mas antes de sair, falou devagar. Eu não quero te pressionar. Só quero te mostrar que ainda dá tempo de escrever outra parte dessa história. E que ela pode ser muito melhor do que a primeira. Ela ficou ali, parada na porta, vendo ele se afastar. Pela primeira vez em dias, sentiu algo leve dentro do peito. Não era felicidade, mas era um começo. Depois daquele dia na ONG, Rafael apareceu, mais 2 vezes na semana seguinte. Chegava com calma, sem chamar atenção, às vezes com uma caixa de bombons para as crianças, às vezes só com ele mesmo. Sentava no chão, ajudava a organizar material, contava história, respondia 1000 perguntas sobre o que era ser chefe de empresa. As crianças amaram ele de cara. O nome dele virou piada interna. Cadê o moço dos brinquedos? O moço do tênis branco vem hoje? Lívia observava de longe. No começo ficava na defensiva. Não confiava. Achava que talvez fosse mais uma tentativa dele de compensar tudo com gestos bonitos. Mas aos poucos, foi percebendo que ele não queria impressionar ninguém. Ele só queria estar ali, presente. Mesmo sem saber direito como ajudar, ele não desistia. Errava, aprendia, se adaptava. Ela começou a falar com ele com mais leveza. Um bom dia mais solto. Um obrigada, depois que ele segurava as pastas para ela. Um cuidado com a cabeça, quando ele quase bate na prateleira da sala minúscula, onde guardavam as doações. Aos poucos, a tensão foi dando lugar a uma coisa mais leve. Ainda não era como antes, mas já não era aquele gelo. Um dia, choveu muito. A rua da ONG alagou, e a maioria dos voluntários não conseguiu chegar. Só estavam lá Lívia, a coordenadora, 2 adolescentes do projeto e Rafael. Ele tinha chegado cedo, com capa de chuva e mochila nas costas. Você veio assim mesmo? Lívia perguntou surpresa. Ué, prometi ajudar. E eu não fujo de promessa. Ela sorriu. Pela primeira vez em dias, sorriu para ele de verdade, sem medo. E naquele momento, alguma coisa voltou pro lugar dentro dos dois. A chuva não deu trégua. E no fim do expediente, a coordenadora pediu que todo mundo saísse junto, por segurança. Rafael se ofereceu para deixar Lívia em casa. Ela hesitou, mas aceitou. No caminho, não teve música, não teve conversa forçada. Teve silêncio. Mas diferente do silêncio de antes, esse era tranquilo, quase confortável. Eu sinto muito por tudo que você passou lá, ele disse de repente olhando para frente. Sério mesmo. Eu devia ter te protegido. Devia ter percebido antes. Ela não respondeu logo de cara. Respirou fundo antes de falar. Eu achei que você sabia. Que tinha deixado acontecer. Eu nunca faria isso com você. Eu sei disso agora. Ele virou levemente o rosto sem tirar os olhos da rua. Eu nunca parei de pensar em você. Nem um dia. E não tô falando só de saudade. É mais do que isso. Eu pensei em como seria continuar com você do lado. Nas coisas que eu queria te contar. No que eu ainda não vivi. Com ninguém. Ela ficou olhando para ele enquanto ele falava. Ele não fazia discurso bonito. Não falava decorado. Falava com verdade. E era isso que ela sempre quis. Alguém que dissesse o que sente sem enrolar, sem jogar. Eu fiquei muito mal, Rafael. Me senti usada. Me senti pequena. De novo. E eu te entendo. Juro que entendo. Mas sabe o que mais me doeu? O quê? Ter achado que tudo aquilo entre a gente não era real. Porque parecia tão certo. E do nada virou poeira. Ele parou o carro num canto da rua. Estava perto da casa dela,
mas não quis seguir. Quis olhar nos olhos dela antes. Nada entre a gente foi mentira. Nada. Nenhum olhar, nenhuma mensagem, nem o café, nem o toque da sua mão dentro do carro. Tudo foi real. Só que eu demorei para entender o quanto isso importava para mim. Ela segurou o cinto, tensa. Não sabia se era o momento de se entregar, mas já não queria fugir. Você ainda quer tentar? Mais do que nunca. Ela respirou fundo, e então, com a voz baixa, quase num sussurro. Eu também. Ele fechou os olhos por um segundo, como se o peso de dias tivesse saído das costas. E naquele momento, não teve beijo. Não teve abraço. Só um sorriso entre os dois. E o silêncio que veio depois foi o mais bonito que eles já dividiram. O dia tinha sido cheio, mas diferente dos outros. Era uma sexta-feira quente, sem nenhuma nuvem no céu. Na ONG, as crianças estavam agitadas, a coordenadora com dor de cabeça e os ventiladores todos virados para a parede sem nem soprar direito. Rafael chegou no meio da tarde, suando feito um adolescente, com uma garrafinha de água na mão e o cabelo bagunçado. Lívia já estava lá desde cedo. Quando viu ele entrar, não disse nada de imediato. Só sorriu. Um sorriso que não precisava de palavras. Durante a arrumação do final do expediente, os dois ficaram na sala administrativa, dobrando papéis de inscrição para os cursos do mês seguinte. Estavam sozinhos. A pilha de formulários no meio da mesa e as mãos se encontrando, sem querer de vez em quando. Tá a fim de fazer alguma coisa hoje? Ele perguntou sem levantar o rosto. Ela deu um leve sorriso. Depende. Coisa tipo o quê? Tipo sair, comer alguma coisa, ficar de boa, só nós dois, sem correria. Pode ser. Você prefere na sua casa ou na minha? Ela pensou por um segundo. Sabia que aquele convite não era só para um jantar. Tinha uma tensão no ar que vinha crescendo há semanas. Desde a reconexão, os toques sutis, os olhares longos. Tudo estava indo nessa direção. E ela sabia, na sua. Eles saíram juntos quando o sol já estava se escondendo. O trânsito estava mais leve, e a cidade parecia mais silenciosa do que o normal. No carro, falaram pouco. Rafael colocou uma música baixinha, instrumental, dessas que não atrapalham o pensamento. Ela olhava pela janela. Ele de vez em quando olhava para ela. Quando chegaram no prédio dele, subiram direto. A cobertura dele era moderna, com poucos móveis, muita luz natural e um cheiro bom de casa limpa misturado com perfume amadeirado. Ela já tinha estado lá antes, mas daquela vez parecia diferente, mais íntimo, mais real. Fica à vontade, ele disse, tirando os tênis e deixando na entrada. Quer alguma coisa? Água? Vinho? Vinho. Um pouquinho. Enquanto ele pegava as taças, ela foi até a sacada. A vista era absurda. São Paulo toda acesa, viva, pulsando. Mas ali, naquele silêncio entre eles, parecia que a cidade tinha desligado. Ele voltou com as taças e sentou, ao lado dela no sofá. Brindaram sem fazer barulho. Só olharam um pro outro e sorriram. A taça encostou e pronto. Lembra da primeira vez que a gente se viu no elevador? Ela perguntou sem olhar para ele. Lembro como se fosse hoje. Você tava com uma expressão de quem não queria ser vista. Eu tava nervosa. E com medo. E agora? Ainda tô com medo. Mas não é mais de você. Ele virou um pouco o corpo, encarando ela. Deixou a taça na mesa de centro, devagar. Eu também tô com medo. Mas é o tipo de medo bom. Aquele que a gente sente quando sabe que vai viver algo que importa. Ela olhou para ele. Os olhos estavam mais calmos. O rosto mais relaxado. Era o Rafael sem armadura, sem pose de chefe, sem aquele controle que ele sempre tentava manter. Ele estava ali, inteiro. O beijo aconteceu sem pressa. Não foi explosivo, nem desesperado. Foi leve, natural. Começou de um jeito quase tímido, como quem ainda estava tentando entender o ritmo do outro. Mas conforme os segundos passavam, os corpos se entenderam. A proximidade aumentou. Os toques ficaram mais longos.
Rafael encostou a testa na dela depois do beijo, com os olhos fechados. A gente não precisa correr, ele disse. Eu sei. Eu só quero que você esteja confortável, que seja tudo no tempo certo para você. Agora é. A noite seguiu do jeito mais simples possível. Nada de velas, música sensual, nem clichê de filme. Eles foram pro quarto de mãos dadas. Riram nervosos ao baterem os joelhos na beirada da cama. Ele esbarrou na cômoda e derrubou o celular. Ela tirou o tênis rindo. Foi leve, foi bonito, foi real. Ali, deitados, as roupas caindo devagar, os olhares se encontrando entre uma respiração e outra. Os dois viveram um momento de entrega que foi muito mais sobre confiança do que sobre desejo. Era o encontro de duas esperas, de dois medos que finalmente decidiram baixar a guarda. Depois, deitados, ainda meio ofegantes, ela colocou a cabeça no peito dele. O coração dele batia rápido. Ele passou a mão devagar no cabelo dela. Foi como eu imaginei, ele disse. E como você imaginou? Com verdade. Ela fechou os olhos e sorriu. Não precisava dizer mais nada. E naquele silêncio leve, com o cobertor jogado pela metade e a cidade respirando lá fora, os dois sabiam que algo novo tinha começado ali. Fazia quase um mês desde que Rafael cortou Cláudia da empresa. A demissão dela foi rápida, sem cerimônia. Depois que os e-mails falsos e as manipulações foram comprovadas, ele não quis conversa. Chamou o jurídico, fez ela assinar os papéis e mandou desligar os acessos no mesmo dia. Sem sala cheia, sem despedida, sem chance para se explicar. Ela saiu em silêncio, mas com o rosto duro, o olhar firme. E quem conhece ela sabia. Cláudia não deixaria barato. Rafael seguiu a vida. Passava mais tempo com Lívia, ajudava na ONG, apareceu menos na empresa. Não porque fugia das responsabilidades, mas porque tinha aprendido a respirar fora das paredes, de vidro. Era como se estivesse recomeçando também, só que do lado de quem fazia tudo ter mais sentido. Lívia estava leve. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o chão estava firme. O novo trabalho era simples, mas honesto. O envolvimento com Rafael agora era sem segredos, sem tensão escondida. Eles riam mais, falavam menos sobre o passado e começaram a planejar pequenas coisas juntos. Um passeio, uma viagem curta, um domingo sem compromisso. Tudo parecia em paz. Até que veio o e-mail. Chegou direto para o jurídico da empresa, com cópia para o financeiro e para a presidência. Assunto: ação judicial, por assédio moral, favorecimento e retaliação profissional. No remetente, Cláudia Araújo. No corpo do texto, um resumo direto. Entendo que fui demitida sem justa causa, após levantar preocupações legítimas sobre condutas impróprias, envolvendo um superior e uma funcionária subordinada. A demissão, em meu entendimento, foi uma forma de retaliação clara, após alertas feitos ao comitê interno. Além disso, possuo registros e testemunhas que comprovam a existência de favorecimento à estagiária mencionada, que inclusive manteve relação pessoal com o diretor-geral, sendo beneficiada de forma irregular. Estarei acionando os meios legais competentes para buscar reparação. Rafael recebeu o aviso no celular, enquanto ainda estava deitado com Lívia. Viu a notificação, sentou na cama e ficou olhando para a tela por alguns segundos. O coração bateu mais forte. Lívia percebeu na hora. O que foi? Ele virou o celular para ela. Ela leu devagar. Foi ficando pálida. Isso é sério? Muito. Ela vai mesmo fazer isso? Vai. A semana virou de cabeça para baixo. Rafael passou horas com o jurídico, revendo cada etapa da saída de Cláudia. A equipe dele era boa, sabia que tinham feito tudo dentro da lei, mas quando alguém entra com processo, as coisas ganham outra cara. Agora tinha mídia, tinha especulação, tinha risco de vazamento. Cláudia jogava pesado, e o que ela queria, na real, não era dinheiro, era desmoralizar. A imprensa pegou no ar. Pequenos sites começaram a soltar notas curtas, do tipo: diretor milionário é acusado por ex-funcionária de manter relação íntima com estagiária dentro da empresa. As manchetes não diziam tudo,
mas diziam o suficiente para incomodar. Rafael começou a ser procurado por jornalistas. A empresa precisou emitir nota oficial. Internamente, os sócios começaram a pressionar. Pediram para ele se afastar por um tempo, para proteger sua imagem e a da empresa. Lívia ficou mal. Sentia que tudo estava voltando. A sensação de que ela era o elo fraco, o alvo fácil. Rafael tentava manter ela fora disso, mas não conseguia. Eles estavam juntos. Agora, era inevitável. E Cláudia sabia disso. Por isso bateu ali. Num sábado à noite, Rafael recebeu uma notificação da justiça. A audiência de conciliação seria marcada para dali a 3 semanas. Cláudia estava exigindo reparação por danos morais, perseguição profissional e abuso de poder interno. E mais, pediu abertura de inquérito para investigar o suposto envolvimento dele com Lívia, enquanto ela ainda era funcionária da empresa. Eles estavam sentados no sofá da casa dele quando Rafael contou tudo para ela. Ela escutou calada. Só mexia nas mãos, olhando para o chão. Se você quiser se afastar, eu vou entender. Ele disse com o coração apertado. Ela levantou o olhar. Você acha que eu sou do tipo que corre? Não. Mas eu também não. Quero te machucar de novo. Eu já tô dentro disso, Rafael. Não tem mais volta. Ele segurou a mão dela com força. Eu prometo que a gente vai sair dessa, juntos. Ela assentiu. Mas por dentro, o medo já estava colado no peito. Não era mais só sobre eles dois. Era sobre limpar o nome. Era sobre enfrentar alguém que não jogava limpo. E agora, o jogo estava em campo aberto. O dia da audiência chegou com o céu nublado. Parecia que o tempo também estava tenso. Rafael acordou cedo, mas nem tomou café. Passou a manhã em silêncio, andando de um lado para o outro, com a cabeça cheia. Lívia tentou disfarçar a tensão, mas estava com o estômago embrulhado. Era como se tudo que eles tinham vivido até ali tivesse parado naquele ponto. E agora ia se decidir num prédio cheio de gente estranha, dentro de uma sala fria, com palavras jogadas no ar e olhares de julgamento. Chegaram juntos, mas entraram separados. O advogado de Rafael pediu isso. Estratégia, segundo ele. Cláudia já estava lá, acompanhada de uma advogada de terno justo e cara fechada. Ela usava um blazer claro, maquiagem impecável, e o olhar de quem já tinha ensaiado tudo o que ia falar. Quando Rafael entrou na sala, Cláudia desviou os olhos por um segundo, mas logo voltou a encará-lo. Parecia confiante. Lívia ficou sentada, no corredor, do lado de fora. A audiência era fechada, mas ela estava ali, porque era impossível não estar. O juiz entrou, pediu silêncio e começou o procedimento. Leu o resumo da denúncia. Assédio moral, retaliação e favorecimento. Tudo baseado no rompimento de vínculo entre Cláudia e a empresa, e na suposta relação de Rafael com uma estagiária, que teria recebido privilégios por estar envolvida com ele. A advogada dela falou primeiro. Usou um tom calmo, quase teatral. Disse que Cláudia era uma funcionária exemplar, que só havia cumprido o papel de proteger o ambiente da empresa, que foi demitida injustamente após levantar questões legítimas. Fez parecer que ela tinha sido vítima de um sistema machista, onde o poder protege quem erra e silencia quem tenta corrigir. Quando Rafael foi chamado para falar, o silêncio na sala parecia outro tipo de pressão. Ele ficou de pé, ajeitou o paletó, que nem parecia dele porque ele mal usava isso, e olhou direto para o juiz. Eu não vou negar que me aproximei da Lívia. Isso aconteceu. Mas foi fora da empresa, sem envolver função, sem nenhum tipo de favorecimento. Ela nunca recebeu aumento, promoção, vantagem ou qualquer mudança de cargo. Não houve troca. Não houve abuso. O que houve foi sentimento. E isso não tem como disfarçar. Mas não foi isso que causou a saída da Cláudia. O juiz pediu provas. Foi aí que o advogado de Rafael entregou um pendrive. Excelência, temos registros de e-mails enviados por Cláudia antes da denúncia anônima.
Há também mensagens internas onde ela orienta colegas a ficarem atentos aos passos da Lívia e do Sr. Rafael, inclusive usando termos como cortar antes que vire escândalo, e ela se faz de coitada, mas está se aproveitando. O juiz começou a ler. A sala ficou tensa. Além disso, continuou o advogado, temos aqui o depoimento de uma funcionária do RH, que confirmou que Cláudia pediu para que ela preparasse o comitê antes de qualquer denúncia formal. Ou seja, foi tudo arquitetado. Cláudia mexeu na cadeira. Pela primeira vez, sua expressão vacilou. A advogada pediu tempo para ler os documentos. O juiz deu 5 minutos. Rafael olhou para Cláudia naquele momento. Ela evitou o olhar. Pela primeira vez, ele viu ali não a mulher fria e calculista, mas alguém que estava perdendo o controle. Alguém que apostou tudo na ideia de sair como vítima, e agora via o castelo ruindo. A advogada dela tentou mudar a narrativa, alegando que mesmo que Cláudia tivesse errado em alguns procedimentos, o relacionamento entre Rafael e a estagiária ainda feria princípios éticos. Mas o juiz foi direto. Não há provas de favorecimento, nem de perseguição após a denúncia. O que temos são evidências claras de manipulação interna, de um plano para prejudicar uma funcionária sem histórico de má conduta, e uma tentativa de transformar isso num caso de assédio corporativo sem base concreta. Rafael respirou fundo. O coração batia forte. Sabia que não era só sobre vencer o processo. Era sobre provar que o que ele e Lívia tinham vivido não era errado, que o que eles sentiram não era sujo, nem escondido, nem oportunista. O juiz finalizou. Arquivamos o processo por falta de provas consistentes e manipulação intencional de informações. Cláudia Araújo poderá responder por falsidade ideológica e uso indevido de sistema interno. Processo encerrado. Rafael sentou, aliviado, mas não sorriu. Saiu da sala com um passo firme, direto para o corredor. Lívia estava lá, de pé, ansiosa. Quando viu o rosto dele, soube. Acabou? Acabou. E a gente? Ele segurou a mão dela. A gente tá de pé. E foi só isso. Mas foi tudo. Depois de tudo que aconteceu, a vida de Rafael e Lívia mudou. Não da forma explosiva que muita gente imagina quando pensa em final feliz, mas do jeito certo. Devagar, com calma, do jeito que os dois sabiam lidar. As coisas foram voltando ao lugar. A ONG seguiu com o trabalho. Rafael voltou a frequentar a empresa, mas sem o mesmo ritmo de antes. Agora ele escolhia mais, respirava mais, vivia mais. E ela também. Lívia estava firme. Seguia com o trabalho, com a faculdade finalizando, com um brilho no olho que parecia outro. O medo ainda aparecia de vez em quando, claro. Mas agora ela não. Deixava ele tomar conta. Rafael estava do lado dela. E isso fazia diferença. O namoro deles virou algo leve. Não era daqueles de rede social cheia de foto, nem de declarações exageradas. Era no toque, no cuidado, no olho no olho. Um dia ele chegou com uma marmita de estrogonofe, que ele mesmo tinha feito. No outro, ela apareceu na casa dele com um pote de bolo de cenoura da mãe. E era nisso que o amor morava. Passou um tempo, uns meses, até que Rafael começou a planejar uma coisa que ele não contou pra ninguém. Nem pro Chico, nem pro Victor, nem pros funcionários. Só pra ele mesmo. Porque ele queria que fosse sincero, simples, mas inesquecível. Foi num sábado comum, sem data especial. Só um dia bonito, céu limpo, aquele calor de fim de tarde que parece abraço. Ele chamou Lívia pra passear, como sempre fazia. Ela nem desconfiou. Vestiu um vestido claro, pegou o cabelo num coque bagunçado e entrou no carro sorrindo. A gente vai pra onde? Surpresa. Já vi que vem coisa. Confia. Chegaram num lugar fora da cidade. Um campo aberto, com uma árvore enorme no meio. Rafael tinha mandado montar ali uma mesa de piquenique, simples, com toalha xadrez, frutas, pães e suco. Nada de luxo, nada de exagero. Só o básico, o suficiente. Ela desceu do carro rindo. Isso tudo pra mim?
Para nós, sentaram no chão, comeram, riram, falaram besteira. Ele contou umas histórias antigas de quando quebrou o carro do pai aos 14 anos e escondeu por 2 dias. Ela contou da vez que caiu na escada da escola e fingiu que estava procurando uma moeda para disfarçar. Riram alto, sem filtro. Depois, Rafael puxou uma caixinha do bolso, mas não entregou logo. Sabe, eu pensei muito em como fazer isso. Pensei em levar você para Paris, restaurante chique, essas coisas que a galera espera. Mas aí eu lembrei quem você é e quem eu sou quando tô com você. Ela ficou séria, olhando nos olhos dele, o coração disparado, a respiração mais curta. Quando eu tô com você, tudo fica mais leve, mais simples, mais verdadeiro. E é com essa leveza que eu quero passar o resto da minha vida. Com você, sem esconder, sem medo, sem armadura. Só eu e você. Topa? Ele abriu a caixinha. Um anel simples, bonito, com a pedra mais discreta que ele achou. Lívia, você quer casar comigo? Ela olhou para ele com os olhos cheios d'água. Não respondeu de cara. Respirou fundo. Depois sorriu daquele jeito só dela, com a cabeça levemente inclinada. É claro que eu quero. Se abraçaram forte. O tipo de abraço que prende, que segura, que diz tudo. Depois de tantos tombos, tanta bagunça, tanto desencontro. Ali estava a resposta. Mas o dia ainda guardava mais uma surpresa. Horas depois, já na casa da mãe dela, os dois sentados no sofá, a mãe de Lívia, Dona Marlene, chamou Rafael na cozinha. Posso falar com você 1 minuto? Claro, ela. Entrou com ele e puxou uma caixinha velha, cheia de fotos e papéis antigos. Tem uma coisa que eu nunca te contei. E talvez você nem saiba. Rafael olhou confuso. Eu fui secretária do seu pai. Há muitos anos, antes de ele mudar para o interior. A gente trabalhou junto por quase 3 anos. Sério? Sério. E a gente quase viveu algo. Mas a vida foi para outro lado. Ele conheceu a sua mãe. Eu conheci o pai da Lívia. E tudo seguiu. Mas às vezes eu acho que era para ser. Só não naquela época. Rafael ficou sem reação. Pegou uma foto em que ela aparecia ao lado do pai dele, sorrindo. E agora, seus caminhos e os da minha filha se cruzaram. Não por coincidência, por destino mesmo. Isso estava guardado faz tempo. E agora, chegou a hora certa. Ele voltou para a sala sem saber o que dizer. Lívia olhou para ele sem entender. Ele não falou nada. Só sentou ao lado dela, segurou a mão dela e ficou ali, em silêncio, sentindo, vivendo. Era o fim de um ciclo e o começo de outro, do jeitinho que precisava ser. Meses depois daquele dia no campo, tudo andou mais rápido do que eles esperavam, mas não parecia correria, parecia natural. Rafael quis um casamento simples, mas bem feito. Lívia também. Escolheram uma casa de eventos com jardim, convidados só os mais próximos, comida caseira e música ao vivo com voz e violão. No dia, o céu estava limpo. Rafael vestiu um terno claro, sem gravata, cabelo arrumado do jeito que ela gostava, meio bagunçado. Lívia entrou de mãos dadas com a mãe, usando um vestido leve, sem brilho, com flores no cabelo e o mesmo pingente com a letra M que sempre carregava. Rafael não conseguia parar de olhar para ela, nem ela para ele. Parecia que o mundo inteiro tinha silenciado só para aquele momento acontecer. Quando o juiz perguntou se ele aceitava, ele respondeu sem piscar: "Para sempre." E ela, com a voz firme e o sorriso aberto: "Para sempre." Depois da cerimônia, dançaram num gramado cheio de luzinha pendurada. Teve bolo de chocolate, criança correndo, Chico cantando no karaokê e até um grupo de amigos da ONG que apareceu com uma faixa. Agora é oficial. Todo mundo riu, se abraçou e por algumas horas a vida pareceu um filme daqueles bons, de assistir até o fim. Foram morar juntos num apartamento simples, não muito longe da ONG.
Rafael continuou cuidando dos negócios, mas agora de longe, mais leve. Passava as manhãs com ela, os domingos sem pressa, as noites assistindo série no sofá com pipoca que queimava às vezes, e tava tudo bem. Lívia terminou a faculdade com honra e discurso na formatura. A mãe chorou, o pai bateu foto com o celular, tremendo, e Rafael gritou: "Essa mulher é braba", do fundo da plateia. O tempo passou. A rotina se ajeitou. O amor não esfriou, só ficou mais quieto, mais adulto, mais deles. E foi numa terça-feira qualquer que tudo mudou de novo. Lívia acordou com enjoos. Achou que era comida estragada, nervoso, qualquer coisa. Mas os dias foram passando e a sensação não ia embora. Comprou um teste de farmácia, fez sozinha no banheiro sem falar nada. Quando viu o resultado, sentou no chão e chorou. Não era medo. Era emoção mesmo. Era susto bom. Era o mundo girando outra vez. Esperou Rafael chegar do trabalho, com a camisa amassada e a mochila no ombro. Entregou para ele uma caixinha com um bode minúsculo e um bilhete. "Você sempre disse que estava esperando por mim. Agora a gente vai esperar juntos por mais um." Ele ficou em silêncio. Leu o bilhete de novo. Olhou para ela. "É sério?" Ela assentiu com os olhos cheios d'água. Rafael ajoelhou no chão. Passou as mãos na barriga dela, mesmo ainda não tendo nada visível. "A gente vai ser família, Lívia. A gente já é." Se abraçaram no chão da sala, com a luz da janela entrando pela lateral. Não teve música, não teve plateia. Mas naquele instante, parecia que o mundo inteiro aplaudia em silêncio. E foi assim que a história deles continuou. Sem pressa, com verdade, com amor. Agora a três.